Eu sou o Diácono Sandro, da Igreja de Nova Vida, em Jardim Catarino Novo, São Gonçalo. Vem com a gente! Vamos junto! Esse é o nosso ID, proclamando a palavra de Jesus. Com o nosso teólogo e diácono, Fábio Bruno. Graça e paz, meus irmãos. Excepcionalmente, nós não tivemos o programa da semana passada. Eu estava acompanhando o pastor Paulo Cardoso, meu pai, numa visita à Nova Vida de São Fidélis. Aliás, pastor Rogério, um abraço. Mas nessa semana, nós vamos meditar no livro de João, no capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa palavra é fundamental. Por que essa palavra é fundamental? Porque desde os tempos do primórdio do Novo Testamento, a humanidade quer sinais. E o texto aqui do Evangelho de João fala que Jesus fez muitos sinais. Só que esses muitos sinais que Jesus fez, a gente pode subdividir em dois grupos. Porque Jesus, ele fez sinais, mas não restrito aos discípulos. Ele fez sinais diante dos discípulos e diante do povo em geral, diante da sociedade, diante do mundo daquela época. Só que, no que se refere aos sinais feitos na presença do mundo e na presença dos discípulos, existe uma coisa a ser observada: o impacto, o efeito. Por quê? A sociedade de então viu os sinais de Jesus, mas não teve efeito. Aquela sociedade de então não creu nele. E na nossa sociedade atual, tem muita gente também que não crê em Jesus. Mas, em relação aos discípulos, os discípulos é o grupo de pessoas que creram nele. Ali, os sinais foram vistos, reconhecidos a tal ponto que Jesus foi percebido pela questão da sua paixão, né? Da sua paixão e das maravilhas que aquele povo viu pelos sinais de Jesus. E não é assim também hoje? Pessoas não creem em Jesus, pessoas creem em Jesus, mas os sinais que foram registrados, eles foram registrados com que objetivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Interessante isso. Por que isso é interessante? Porque para João, o Cristo, que quer dizer Messias, é um título e não um nome. Então, nós temos que crer que Jesus é o Cristo. Isso acontece com os discípulos. E que crendo, terás o quê? Vida em seu nome. Quem crê em Jesus, quem crê que Jesus é o Cristo, tem vida em seu nome. Essa é a diferença dos discípulos de Jesus que têm vida em nome de Jesus e do mundo que é morto em seus delitos e pecados. Medite nisso essa semana. Eu vou orar por você.
Senhor, obrigado por essa oportunidade. Contempla quem tiver acesso a essa mensagem e que o propósito possa ser alcançado para a glorificação do seu nome. Amém e amém. E como sempre, o nosso diácono com uma palavra importantíssima. Fique ligado, hein? Creia, deixe o seu like e não se esqueça, Jesus Cristo é o Salvador. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.